quero conversar com você sobre Paulo, o desbravador. E nós vamos procurar analisar a vida e o ministério deste grande bandeirante da fé, deste grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você para examinar comigo o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. É importante entender que Paulo escreve esta última carta de uma masmorra em Roma, a sua segunda prisão. Ele escreve esta carta na antessala do martírio, no corredor da morte, antes do seu martírio, quando foi degolado por ordem do imperador Nero. Esta era uma masmorra úmida, fria e insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. É desta masmorra que ele escreve esta última carta. O capítulo 4 é o último capítulo desta carta e os versículos 6 a 18 são as últimas palavras deste capítulo. Consequentemente, estas são as últimas palavras do apóstolo antes de morrer. Nós precisamos prestar atenção no que ele está dizendo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem foi o apóstolo Paulo? Quem foi este homem que morreu pobre, abandonado, numa masmorra romana, mas que tornou-se mais famoso do que todos os Césares de Roma juntos? Hoje eu quero apresentar a você o apóstolo Paulo. Ele foi o maior pastor, o maior teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. O homem que mais influenciou a cultura ocidental. O homem que teve suas obras mais traduzidas e divulgadas no mundo. Quem foi este homem? Eu quero agora lhe apresentar o apóstolo Paulo. E nós sabemos, à luz de Filipenses 3,5, que ele foi circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Sabemos, à luz de Atos 22, versículo 3, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, importante região do império, e consequentemente era um cidadão romano. E ele foi também enviado muito jovem para Jerusalém para tornar-se um rabino, um especialista na lei, um grande líder do judaísmo, aprendendo aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hillel. Nós sabemos que ele cresceu e se fortaleceu, e conforme Gálatas 1,14, dentre os da sua idade,
ele se destacou, demonstrando-se grande zelo pela tradição de seus pais. Saulo tornou-se um grande líder, um homem culto, poliglota, de cultura invulgar, de personalidade prismática, um homem que marcou o seu tempo e a sua geração. Curiosamente, enquanto ele crescia em Jerusalém aos pés de Gamaliel, também um outro rabino crescia em Israel. Não na famosa Jerusalém, mas na pobre, esquecida e desprezada Nazaré da Galileia. Este rabino da Galileia não assentou-se nos bancos de uma universidade teológica, mas cresceu na urdidura da luta de uma carpintaria com as mãos calejadas. Aos 30 anos de idade, o rabino da Galileia vai ao Jordão e dá início ao seu ministério. E diz a Bíblia que ele não pregava como os escribas e fariseus, mas pregava com autoridade, pregava aos ouvidos e aos olhos. Por isso os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados e os mortos ressuscitavam e as multidões o seguiam. Isso provoca inveja no sinédrio. Passam a vigiá-lo, a persegui-lo, e então este rabino da Galileia é preso, é acusado, é sentenciado, é condenado, é pregado numa cruz e sepultado, para alívio do sinédrio judaico. 3 dias depois, entretanto, uma notícia explode em Jerusalém, como um torpedo no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia está aberto, de dentro para fora. Ele ressuscitou. E é nesse momento que se levanta Saulo de Tarso, líder do judaísmo, como o maior opositor da fé cristã, como o maior perseguidor do cristianismo. O Novo Testamento vai nos oferecer 2 retratos deste homem. O primeiro retrato de Saulo, uma fera selvagem. Esta figura está em Atos 9:1, quando diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Na verdade, esta palavra no grego traz a ideia de uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la. Saulo era uma fera selvagem. Se não, vejamos. 1 Timóteo 1,13, ele mesmo se define como um blasfemo, como um perseguidor insolente. 1 Coríntios 15:9, ele se define como o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Também em Gálatas 1,13, somos informados de que ele, demasiadamente enfurecido, perseguiu a igreja de Deus e assim ele a devastava. Atos 8:3 nos informa que ele entrava nas casas, não respeitando o domicílio doméstico, e arrastava homens e mulheres e os encerrava no cárcere, e assim ele assolava a igreja de Deus. Somos informados em Atos dos Apóstolos 9:21, que ele não apenas assolava a igreja, não apenas ele devastava a igreja, mas ele exterminava em Jerusalém aqueles que confiavam e professavam o nome de Jesus. Na verdade, Saulo era um assassino, porque exterminar não é prender, não é bater, exterminar é matar. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos ainda. Atos 22, versículo 4, somos informados de que ele perseguiu com fúria assassina a religião do caminho. Ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia também a religião dos crentes. Mas também lemos em Atos 26, versículo 9, de que ele entendia que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Ele perseguia não apenas os crentes, não apenas a religião dos crentes, ele perseguia também o Deus dos crentes. Atos 26, versículo 10, somos informados de que por todas as sinagogas ele castigava os crentes e ele lançava esses crentes na prisão, e contra esses muitos santos ele dava o seu voto quando os matavam.
Pensamos às vezes que Saulo só mandou matar Estevão. Não, Saulo mandou matar muitos crentes em Jerusalém. Ele era um assassino em série, ele era um homem sanguinário, ele era de fato uma fera selvagem. Mas lemos ainda em Atos 26, versículo 11, que ele entrava em todas as sinagogas e castigava os crentes, forçando-os até a blasfemar, e até por cidades estranhas, demasiadamente enfurecido, Saulo os perseguia. De fato, ele era um homem selvagem, ele era uma fera selvagem, perseguia fisicamente e psicologicamente, forçando os crentes a blasfemarem. Em outras palavras, ele chegava numa sinagoga e dizia o seguinte: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas a segunda forma que o Novo Testamento apresenta este homem é que ele não era apenas uma fera selvagem. Em segundo lugar, ele era um touro indomável. Esta figura está em Atos 26, 14. Quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na região rural e vi muito garrote ou bezerro ou boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E um dos principais instrumentos para se amansar um boi é o aguilhão. Às vezes nós pensamos que o Espírito de Deus só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa ou numa sinagoga e lançava os crentes na prisão, forçando esses crentes a blasfemar contra o nome de Jesus, e em vez desses crentes blasfemarem, glorificavam o nome de Deus, era o Espírito Santo picando a sua consciência, era Deus ferroando este touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ceder, não quer ser amansado, não quer se subjugar por um poder maior do que ele. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Começa agora um novo capítulo, a sua preparação para o ministério. Diz a Bíblia que ele é levado cego para a casa de Judas, na rua direita, na cidade de Damasco. E ele fica ali orando e jejuando 3 dias, quando o próprio Deus aparece a Ananias em Damasco e disse: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, porque Saulo está orando, eu quero que você imponha as mãos sobre ele, para ele ser curado. E Atos 9,13 diz que Ananias respondeu ao Senhor assim: Senhor, mas eu tenho escutado de tantos, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus respondeu-lhe: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, eu o enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Bíblia que Ananias foi, impôs as mãos sobre ele, ele ficou curado, ele recebeu o Espírito Santo, e Ananias então o batiza lá na casa de Judas, na rua direita em Damasco. E agora você pode conferir comigo Atos 9:20, quando diz assim: em seguida, logo, imediatamente, Saulo começa a pregar nas sinagogas de Damasco a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Agora você confere comigo Atos 9, versículo 22, quando diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Há uma grande diferença entre afirmar e demonstrar. Há uma profunda diferença entre a pregação do verso 20, quando ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus, para a pregação do verso 23, quando ele demonstra que Jesus é o Cristo. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre a pregação do verso 20 para a pregação do verso 22? Atos não responde, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Foram 3 anos de intervalo. A grande pergunta é: onde Paulo esteve nesses 3 anos? E Gálatas 1, 15 a 17 nos diz que logo depois da sua experiência em Damasco, ele não subiu para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, nem consultou carne e sangue, mas partiu para a região da Arábia.
E lá no deserto da Arábia, o Senhor Jesus se revelou a ele e nele. De tal maneira que a teologia que Saulo aprende, não a aprende como aprendeu as doutrinas do judaísmo, mas aprende por revelação direta do Senhor Jesus. Ele foi um apóstolo chamado por Jesus, e Jesus se revela a ele, se revela nele, e revela a ele todo o conteúdo da sua teologia. É por isso que ele é chamado o teólogo do mistério. Nesses 3 anos lá na Arábia, ele releu o Antigo Testamento e vai perceber que aquele Jesus que ele perseguira era de fato o Messias. 3 anos depois, ele retorna outra vez para Damasco e só então ele sobe a Jerusalém. Ao retornar para Damasco, depois de 3 anos, quando ele está convencido de que aquele Jesus que ele perseguira verdadeiramente era o Messias, é que se encaixa o verso 22, quando Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que é que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo, e ele tem que fugir de Damasco de noite, dentro de um cesto, muralha abaixo, e ir então para Jerusalém. Eu quero aqui levantar uma tese com você. E a tese é a seguinte: quando Saulo sobe para Jerusalém, ele ainda está governado pela antiga aliança. Ele sobe cogitando em sua mente de que ele vai ser o grande líder da igreja em Jerusalém. Ele sobe pensando que ele tem o melhor currículo, que ele tem o melhor perfil para impactar a cidade de Jerusalém. Na verdade, quando sobe para Jerusalém, ele sobe na perspectiva de que vai ganhar espaço na igreja de Jerusalém e vai se tornar o grande expoente do cristianismo naquela cidade onde ele perseguira os cristãos. E aqui eu quero levantar essa tese, que muitas vezes nós pensamos que Saulo já foi poderosamente usado por Deus desde o início da sua conversão. Isso não é um fato. Saulo teve que aprender uma das mais importantes doutrinas do cristianismo antes de ser poderosamente usado por Deus. Que doutrina? A doutrina da nova aliança. E ele vai ensinar essa doutrina mais tarde, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14, quando ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para a vida, para outros aroma de morte para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para estas coisas? A pergunta fica no ar, sem resposta. A resposta só vai aparecer em 2 Coríntios 3:5, quando Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. Na antiga aliança, tudo vem de nós, nada de Deus. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei lá no Sinai, o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Não fizeram nada, porque eles estavam confiados neles mesmos. Isso é velha aliança. Nova aliança é tudo depende de Deus, nada depende de mim. Saulo precisaria aprender esta verdade antes de ser poderosamente usado por Deus. Confere comigo Atos 9, verso 26, porque quando ele chega em Jerusalém, todos os discípulos não acreditaram na sua conversão. Pensaram que ele estava blefando, que ele estava sabotando a fé cristã. E bateram a porta da igreja na cara de Saulo, e ele foi rejeitado na igreja. Começa aqui o primeiro golpe no orgulho deste homem. Conforme Atos 9, 27, é Barnabé quem vai introduzir Saulo aos apóstolos, contando para eles a sua experiência em Damasco, e agora Saulo tem guarida na igreja, acolhida na igreja, e ele passa a entrar e sair e a discutir com os helenistas, mas diz a Bíblia que os helenistas resolvem matá-lo. O que vai acontecer? Os discípulos se reúnem, em outras palavras, os membros da igreja se reúnem e dizem para Saulo: você não pode ser o nosso pastor, você tem que ir embora da nossa igreja. Agora, não é fácil para um pastor ser mandado embora da igreja, seja pelo conselho da igreja, seja pela assembleia da igreja.
Isso não é fácil. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele não foi embora. Mas não era apenas os crentes que queriam que ele saísse da igreja, não. Deus também o mandou embora da igreja. Isso está em Atos 22, versículo 17. Quando ele estava em Jerusalém, ele teve um êxtase, e o Senhor apareceu para ele e disse: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão ouvir você. E Saulo agora está passando por uma outra fase. Uma coisa é ser mandado embora pela igreja, outra coisa é ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele começou a argumentar com Deus a partir do verso 18 de Atos 22. E diz: mas Senhor, eu persegui a igreja aqui em Jerusalém. Quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu consentia nisso. E eu até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Em outras palavras, ele está dizendo assim para Deus: Deus, o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando desta igreja. Eu sou o homem ideal, eu sou o líder preparado, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil. Mas Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Na verdade, ele estava convencido de que ele era o homem. Porque, na verdade, veja bem, todos os apóstolos de Jesus eram galileus. E os galileus eram profundamente repudiados em Jerusalém. Galileia era chamada Galileia dos gentios, lugar de gente atrasada. E os judeus de Jerusalém, gente inteligente, capital intelectual da teologia, onde estavam os escribas, doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, o sinédrio. Saulo pensou: esses homens iletrados, incultos, não vão dar conta do recado aqui em Jerusalém. Além de galileus, eles são homens iletrados e incultos. Aqui é o território dos grandes intelectuais do conhecimento da lei de Deus. Além do mais, Saulo pensou: eu persegui a igreja aqui, eu cresci aqui, eu conheço aqui, eu tenho trânsito livre nos corredores do poder eclesiástico dessa cidade, eu sou o homem certo, eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor currículo, eu tenho diplomas que me abrem portas de credenciamento. Mas diz a Bíblia que a igreja quer que ele vá embora, Deus mandou ele embora. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Se você conferir comigo Atos 9:30, diz que os discípulos pegaram Saulo e o levaram até Cesareia. Na verdade, ele não saiu, saíram com ele. Ele não foi, ele foi levado. Ele foi arrancado de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. De Cesareia, diz a Bíblia que o mandaram de volta para Tarso. Onde era Tarso? A sua cidade natal. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que pensa que é insubstituível? Que pensa que é a peça-chave do reino de Deus? Deus está dizendo para ele assim: meu filho, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que eu que preciso de você, pois é você que precisa de mim. E diz a Bíblia que ele ficou em Tarso em torno de 10 anos, no anonimato, longe do palco, longe dos holofotes, longe das luzes da ribalta, num completo ostracismo e esquecimento. Deus estava mostrando para este homem a doutrina da nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mas o pior não tinha acontecido ainda. Atos 9:31 diz que no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a crescer e passou a ter paz. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? O dia que esse pastor vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento. Deus estava quebrando o orgulho de Saulo de Tarso. Deus estava mostrando para ele que tudo depende de Deus e não do homem. Na verdade, Deus estava trabalhando em Saulo para depois trabalhar através de Saulo. Muitos anos depois, acontece um reavivamento espiritual em Antioquia da Síria. A igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé. Ele se alegra ao ver a graça de Deus prosperando, lembrou-se de Saulo, foi atrás dele, lá em Tarso, buscou. E durante um ano eles ensinaram a palavra de Deus em Antioquia.
Decorrido um ano, estando eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção. Não foi Saulo e Barnabé, mas foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Você já andou na sombra de alguém alguma vez? Você já ficou debaixo do cajado, da autoridade de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Ele não comandava, ele era comandado. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Aí eles saíram para a primeira viagem missionária e João Marcos os acompanhou naquela caravana. E diz a Bíblia que chegaram em Pafos, quando Elimas, o mágico, tenta impedir o procônsul Sérgio Paulo de se converter. Diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele mágico e disse: ó filho do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico ficou cego, o procônsul se converteu, o temor caiu sobre a multidão, e a partir de Pafos, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo e passa a usar o seu nome romano Paulo, e a partir daí ele se transforma no grande desbravador do cristianismo, no maior líder do cristianismo. Então eles caminham para a primeira viagem missionária, porque João Marcos logo em seguida vai abandoná-los no meio da estrada, e vai voltar para sua casa em Jerusalém. E eles percorrem plantando igrejas na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, com lágrimas, com lutas, com sangue, mas com bênçãos extraordinárias. Aí você confere comigo Atos 14, 27, quando diz que eles retornam para a igreja enviadora, a igreja de Antioquia da Síria, e diz que, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e por meio deles, e como abrir a porta do Evangelho aos gentios. Importante destacar, quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os agentes. Há espaço para testemunho na igreja, mas não há espaço para projeção humana na igreja. Agora, note uma coisa. Toda vez que a obra de Deus caminha e avança, o diabo se enfurece. E diz Atos 15, 1, que ao saberem alguns judeus de Jerusalém que os gentios estavam se convertendo, alguns membros da seita dos fariseus desceram de Jerusalém e começaram a perturbar os crentes gentios e a perverter a doutrina, dizendo assim: se vocês gentios não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Notem que eles estão mudando o conteúdo da verdade de Deus. Eles estão dizendo que a salvação não é apenas pela fé, mas é pela fé mais as obras. Esta doutrina pervertida não poderia prosperar, porque mataria a igreja no seu berço. Então se convoca um concílio em Jerusalém, os presbíteros e os apóstolos se reúnem e fala ali Pedro, fala Barnabé, fala Paulo, fala Tiago e se toma uma decisão. A salvação não é uma somatória de fé mais obras. Salvação não é um esforço do homem, mas cooperação de Deus. Salvação é uma obra exclusiva da graça de Deus e recebida somente pela fé em Cristo Jesus. Decisão tomada, decisão escrita, comissão nomeada para levar este documento às igrejas gentílicas e se sana e se resolve esta pendência doutrinária na igreja. O apóstolo Paulo, lá de Antioquia mesmo, escreve a sua primeira carta às igrejas da Galácia para combater a influência nociva dos judaizantes. E desta maneira, encerra-se aqui a primeira viagem missionária da igreja. Tendo resolvido o problema doutrinário, Paulo diz para Barnabé: vamos voltar para a segunda viagem missionária, vamos visitar as igrejas e confirmar os nossos irmãos. Barnabé respondeu: sim, Paulo, vamos, mas eu quero levar comigo o meu primo João Marcos. E Paulo diz: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde Salamina na primeira viagem, comigo ele não vai.
eu não o quero na minha presença, eu não o quero na minha companhia. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que os dois não puderam caminhar juntos mais. Então Barnabé investiu em Marcos e foi para Chipre, e Paulo pegou Silas e, encomendado pela graça de Deus, foi para outra região. É importante destacar que os líderes não deveriam brigar, nem ter desavença, mas às vezes têm. O maravilhoso é que mesmo quando os líderes erram, o plano de Deus não pode ser frustrado, porque agora, em vez de uma caravana, nós temos duas caravanas. É bem verdade que o livro de Atos vai passar pelo ministério de Paulo, e ele quer entrar na Ásia, mas o Espírito de Deus o impede de entrar na Ásia, e ele escuta a voz de um varão macedônio: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então entra na Macedônia, entra no Ocidente, entra na Europa. Isso tem um valor profundo dentro da cultura ocidental. O importante também é que Paulo passa batida em algumas cidades e só vai se fixar nas cidades estratégicas: Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. A Bíblia diz que Filipos era uma colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia, importante cidade da região, Atenas, a capital intelectual do mundo, e Corinto, a capital da Caia. O que isso significa? Significa que quem aponta a direção missionária da igreja é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Paulo era um homem estratégico, um líder estratégico. Ele plantava igrejas estratégicas em lugares estratégicos para que essas igrejas pudessem irradiar sua influência na micro-região. Agora, o fato de você fazer a obra de Deus na direção de Deus e pelos melhores métodos de Deus não significa que você vai ter vida fácil. Paulo foi preso e açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. De Corinto, ele escreve as suas duas cartas às igrejas de Tessalônica. E agora diz a Bíblia que ele volta para a terceira viagem missionária e vai passar 3 anos na cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor. Esta cidade é uma das cidades mais estratégicas do mundo. Lá estava o templo de Diana, um templo jônico, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá era um centro de comércio da estatueta da deusa Diana, de idolatria. Era um centro de feitiçaria e a palavra de Deus começa a impactar aquela cidade. E em 3 anos que Paulo passa ali, a idolatria é desarticulada, a feitiçaria é desarticulada, as pessoas queimam seus livros em praça pública. A palavra de Deus prevalece. Igrejas são plantadas na micro-região, como Colossos, como Hierápolis, como Laodiceia. E a palavra de Deus produz um grande e extraordinário reavivamento naquela cidade. De Éfeso, Paulo vai escrever suas 2 cartas à igreja de Corinto. Agora Paulo está saindo de Éfeso para ir a Jerusalém. Isso porque ele assumiu um compromisso, conforme Gálatas 2:10, com os colunas da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, que ele iria para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres. Evangelização e ação social não se conflitam, complementam-se. Isso porque, conforme Atos 18:2, no período do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma e houve muita pobreza e muita miséria e muita fome na região da Judéia. E Paulo está levantando uma oferta entre os crentes da Macedônia e da Acaia para levar a esses crentes judeus de Jerusalém. Nesta saída de Éfeso rumo à Macedônia, ele para escrever a sua mais importante carta, sua carta aos Romanos, um verdadeiro tratado de teologia. E nesta carta ele pede oração por 2 motivos: para não ser morto pelos judeus rebeldes e para que os crentes judeus recebessem de bom grado a oferta que ele estava levando dos crentes gentios. Isso porque Paulo queria costurar a unidade espiritual dos crentes judeus com os crentes gentios. Não apenas suprir suas necessidades materiais, físicas e imediatas. Escrevendo esta carta,
Então ele vai para a cidade portuária de Mileto, e na hora de embarcar, ele chama os presbíteros de Éfeso e diz para eles no capítulo 20, versos 21 a 24. Na praia, entrou no navio e vai desembarcar mais tarde lá em Cesareia Marítima. Quando ele chega em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo o prende com um cinto e diz: Paulo, não suba para Jerusalém, eles vão prender você lá. Os discípulos tentam demover Paulo e Paulo responde: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. Ele foi e foi preso. Os judeus querem de todas as formas persegui-lo e matá-lo. Mas Paulo testemunha na cidade de Jerusalém, Paulo testemunha para o Sinédrio, ele conta a sua conversão, o que Deus fez na sua vida. Aí diz a Bíblia em Atos 23, versículo 11, que o próprio Deus aparece para ele na prisão em Jerusalém e diz: coragem, Paulo. Assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê também testemunho em Roma. Os judeus querem matá-lo. A notícia desta conspiração vaza e chega o sobrinho de Paulo, e chega o comandante romano, e naquela mesma noite Paulo é trasladado para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus, sob a custódia do governo Félix e Festo. Na troca de governo, Festo sobe a Jerusalém para uma conversa com o Sinédrio, e o Sinédrio tenta corromper o governador, dizendo: governador, esse preso aí está sob a custódia de Roma, mas isso é um problema doméstico da religião judaica. Nós, o Sinédrio, somos o fórum competente para julgá-lo. Mande-nos este homem. Mas queriam matar Paulo na estrada. Paulo, percebendo que o governador, muito tíbio e medroso, estava para entregar Paulo nas mãos deles, disse: eu sou cidadão romano e quero ser julgado em Roma. Festo disse: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Quando Paulo pegou um navio para Roma, ele enfrenta um terrível naufrágio. Você pode pensar: mas como pode ser isso? Ele queria ir para Roma, Deus o queria em Roma. O mínimo que se esperava é que a viagem fosse tranquila. Mas foi um terrível temporal, tufões, ventos contrários, tempestades, o mar agitado, o navio tem que jogar toda a carga fora para não naufragar. Tinha naquele navio 276 presos, além da tripulação. Todos entraram em pânico, o desespero tomou conta de todos. Foi quando um anjo de Deus apareceu para Paulo no navio e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente nas suas mãos, mas vocês vão dar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta. E eles então chegaram na ilha de Malta, o navio se despedaçou todo, mas todos os 276 presos se salvaram com a tripulação. E chegaram sãos e salvos na ilha de Malta. Quando chegaram lá, os bárbaros os acolheram com humanidade, fizeram uma grande fogueira para aquecê-los. E de todas aquelas pessoas, foi Saulo quem procurou manter a chama acesa, vai pegar um punhado de gravetos, vai jogar na fogueira. E quando jogam aquele punhado de gravetos na fogueira, uma cobra, uma víbora, brota do fogo e prende na mão de Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo na mão de Paulo. E quando aquela víbora se prendeu na mão de Paulo, os bárbaros gritaram em coro: é um assassino,
tendo se livrado do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião. É um Deus. Na verdade, não era nem um assassino, nem um Deus, era o servo do Deus vivo. De fato, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. E agora os bárbaros encaminham Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. Paulo chega em Roma como preso, algemado, numa prisão domiciliar e fica 2 anos preso. E desta prisão, ele vai escrever as suas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E ele escreve na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem não acredita em acaso, este homem não acredita em sorte, este homem não acredita em azar, este homem não acredita em feitiço, este homem não acredita em olho gordo, este homem não tem medo de sexta-feira 13, este homem sabe que Deus dirige a sua vida. Segundo Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 28, ele diz que só dos judeus, 5 vezes, ele recebeu uma quarentena de açoites menos um. Em outras palavras, 195 açoites, cada um deles deixava marcas e feridas. Ele era um homem todo cicatrizado. Quando ele escreve Gálatas 6,17, ele diz: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Esse homem enfrentou perigos terríveis, foi fustigado 3 vezes com varas pelos romanos, 3 naufrágios, perigos de rios, perigos de mares, perigos de desertos, perigo entre estrangeiros, perigos entre patrícios, e ainda mais pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Mas ele diz: eu quero que vocês saibam que essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Ele olha na vida, na perspectiva de Deus. Porque ele estava preso, a igreja foi mais encorajada a pregar, diz Filipenses 1. Porque ele estava preso, ele evangelizou toda a guarda pretoriana e os demais membros do palácio. O que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. Eram 16 mil soldados de escol, de elite, gente que transitava no palácio e tinha influência política. Durante 2 anos, em 3 turnos por dia, 2 homens eram algemados a Paulo. E esses soldados eram evangelizados, um por um, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Os membros do palácio estavam evangelizados. E Paulo escreve Filipenses 4:22, dizendo assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O imperador Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do cristianismo, porque leva para dentro do palácio o maior missionário e coloca diante dele os seus próprios ouvintes. Quando as pessoas pensam que estão destruindo a igreja de Deus, elas só estão promovendo a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é indestrutível. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Ele começou a escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, cartas que abençoam até hoje o mundo. Talvez você olhe para a sua vida e pense: meu Deus, a minha vida está de ponta cabeça. Eu quero ir para um lado, a minha vida me leva para outro lado. Parece que à deriva. Eu quero lhe dizer que as mãos de Deus dirigem o seu destino. Deus está trabalhando nas circunstâncias para que todas as coisas cooperem para o seu bem e promovam a glória de Deus e a edificação da igreja. Desta primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração para sair e saiu. Mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço. Ele saiu para percorrer as igrejas, para visitar os crentes, deixando Timóteo em Éfeso, deixando Tito na ilha de Creta, percorrendo as igrejas. Talvez foi até a Espanha, como era seu desejo. Diz a Bíblia que nesse período ele escreve mais 2 cartas. Sua primeira carta a Timóteo, sua carta a Tito. Mas só que neste tempo, neste interregno, muda a política do mundo.
porque no ano 64 da era cristã, o imperador Nero põe fogo na cidade de Roma. E louco que era, sobe para o alto da torre de Mecenas, com a sua lira na mão, vestido de ator, assistindo o espetáculo das chamas devorando a cidade imperial. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. Depois que aquele incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, 2 deles eram densamente povoados por judeus e cristãos. E Nero encontrou assim um bom álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, e começa uma brutal perseguição. Os crentes são mortos a pauladas, afogados, queimados vivos para iluminar as ruas de Roma. Os crentes são enrolados em peles de animais para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um banho de sangue. Nesse momento, Paulo, o desbravador, está sendo procurado como o maior líder do cristianismo. Até o dia em que Saulo é capturado outra vez. E agora ele não é jogado numa prisão domiciliar, não, ele é jogado numa masmorra, úmida, fria e insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Pois é desta prisão que Paulo escreve a sua última carta. Aquele texto que nós lemos no começo. E agora eu gostaria de convidar você para nós entendermos como é que este homem se sente. O maior pastor, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o homem que mais influenciou a cultura ocidental, pobre, abandonado, velho, todo cheio de cicatrizes, sem roupa para vestir, sem aposentadoria, sem casa para morar, sem qualquer benefício, está à beira do martírio. Como é que esse homem se sente? Se nós fôssemos examinar o apóstolo Paulo pelas lentes da teologia da prosperidade, ele teria sido um fracasso. Mas este homem que morre pobre é o homem que mais influencia aquele século. E é o homem que influencia gerações até os dias de hoje. Ele vai fazer uma avaliação da sua vida. Em primeiro lugar, ele faz uma avaliação do seu passado. No verso 7 ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A minha vida, diz ele, foi um combate, não foi amenidades não. E eu não larguei a obra no meio do caminho não, eu completei a carreira. E eu não vendi a minha consciência, eu não prostituí o meu ministério. Eu guardei a fé. Segundo lugar, este homem faz uma avaliação do seu presente no verso 6, quando ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele está dizendo assim: não é Roma que vai me matar não, eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar a Roma não, eu vou me entregar a Deus como oferta de libação. Eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias. E agora ele vai usar uma linguagem eufêmica, dizendo assim: o tempo da minha partida é chegado. Ele poderia dizer: o tempo da minha morte é chegado, mas ele usa uma outra expressão: o tempo da minha partida. Essa palavra no grego tem 3 significados. Em primeiro lugar, partida significa aliviar alguém de um peso. Morrer para um crente, conforme Apocalipse 14:13, é descansar das suas fadigas. Segundo lugar, significa desatar um bote, singrar as águas e atravessar para o outro lado do rio. Morrer para o crente é fazer a última viagem da vida rumo à pátria celestial. Terceiro lugar, a palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Morrer para um crente é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Agora ele vai fazer uma avaliação do seu futuro no versículo 8. Ele diz: quanto a mim, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O que ele está dizendo é o seguinte: não importa se Nero vai me considerar culpado,
Não importa se eu vou ser degolado pela guilhotina de Roma. O que importa é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vamos comparecer, já me justificou e já guardou para mim a coroa da justiça. Quando um crente morre, ele não está indo para o martírio, ele não está indo para uma sepultura gelada, ele está indo para a glória, ele está indo para a presença de Deus, ele está indo para tomar de posse a coroa da justiça. Agora este homem vai contar para nós o que ele está sentindo. Na verdade, ele não é um super-homem, nem um super-crente, ele é um homem. E a partir do versículo 9, ele vai abrir o coração e nos contar os dramas que ele está vivendo antes de morrer. O primeiro drama que ele está vivendo é o drama da solidão. Veja comigo aí o verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 21. Meu filho, venha antes do inverno. Veja o versículo 11. Quando você vier, traze contigo Marcos, porque me é útil para o ministério. Eu gosto desse verso. Porque você se lembra de Atos 15, 36 a 41, quando ele disse, eu não acho justo levarmos esse moço conosco. Eu não quero Marcos na minha companhia. Eu não quero que ele ande comigo. Paulo está velho, está na hora de morrer. Mas ele reconhece que aquele que um dia ele desprezou era importante para ele. E ele quer esse menino bem pertinho dele. Ele quer encostar sua cabeça no peito desse moço antes de morrer. Paulo está nos ensinando que o perdão é uma necessidade, mesmo quando você está no final da vida. É tempo de restaurar relacionamentos, curar emoções e perdoar. O segundo drama que Paulo está enfrentando antes de morrer é o drama do abandono. Versículo 10, ele diz, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil enfrentar o drama de você na hora que mais precisa de ajuda e de companhia, as pessoas virarem as costas para você. E foi isso que Paulo sentiu no final da sua vida. O terceiro drama que ele enfrenta é o drama da traição. Versículo 14 diz, Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. Foi Alexandre o Latueiro, segundo os estudiosos, que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É gente que apunhala pelas costas, é gente que puxa o tapete, é gente que joga contra o patrimônio, é gente que torce contra você, é gente que aplaude a sua dor. Paulo está enfrentando não apenas o drama do abandono, ele está sendo traído no final da vida. Mas notem o verso 15, quando Paulo diz para Timóteo, tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. É gente que persegue o pregador e a pregação, o mensageiro e a mensagem. Quarto lugar, Paulo está enfrentando o drama das privações. No verso 13 ele diz assim, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está enfrentando 3 privações. A primeira é emocional, ele está precisando de gente. A segunda é mental, ele está precisando estudar. Mesmo no final da vida, ele quer aprender um pouco mais. Mas em terceiro lugar, ele está enfrentando o drama das necessidades físicas. O maior pastor do cristianismo, já velho, no fundo de uma masmorra, na chegada do inverno, onde se faz temperaturas abaixo de 0, não tem sequer uma capa surrada e velha para vestir. Paulo poderia morrer de frio antes de morrer degolado. Quantas vezes você e eu reclamamos da vida, tendo roupa para vestir, tendo casa para morar, tendo comida sobre a nossa mesa, tendo tantas coisas de conforto, quando o maior pastor do cristianismo, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, estava jogado numa masmorra, pobre, velho, surrado, abandonado, não tendo sequer uma capa para cobrir-lhe o corpo, diante do frio implacável. Mas isso ainda não era o pior. Quinto lugar, o apóstolo Paulo está enfrentando o drama do abandono, da ingratidão. Ele diz no verso 16 assim,
Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Não tem nada mais difícil do que você investir a vida nos outros. Você amar, você cuidar, você abençoar. E você não ter nenhum retorno. Paulo plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Milhares de crentes convertidos, dezenas de igrejas plantadas. Na hora que ele mais precisou de ajuda, na hora que ele precisou de alguém para dar uma palavra em seu favor, não apareceu ninguém. Que drama! Enfrentar a ingratidão no final da vida. Mas este homem pôde dizer, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Eu quero dizer para você que pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode faltar a você o apoio da terra, mas não lhe faltará o apoio do céu. Eu queria convidar você para olhar comigo esta cena. Ela não está registrada na Bíblia, mas ela está viva na minha memória. E eu gostaria que você pudesse criar na sua cabeça, na sua mente, nos seus pensamentos, esta cena de como este maior desbravador do cristianismo vai encerrar os seus dias aqui na terra. Eu vejo essa cena, ela está viva na minha memória. Houve um dia em que o carcereiro romano, homem mau, homem rude, recebeu na sua mesa um pedaço de papel ou de couro, contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha de fogo na outra mão. E com passadas largas e pesadas, ele percorre aquele longo, frio e escuro corredor. Chega numa pesada porta de ferro e abre esta porta de ferro. E com a tocha de fogo na mão, ele penetra naquela masmorra escura e fria, gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é algemado, ele é acorrentado, ele é retirado daquela masmorra. Em passadas pesadas, Paulo percorre aquele longo corredor, até chegar ao local do patíbulo, onde deveria ser executado. O carcereiro olha para ele e pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Paulo responde: eu quero. Talvez o carcereiro pensou que Paulo fosse blasfemar, que Paulo fosse expor a sua mágoa, a sua revolta, a sua dor, por tantos sofrimentos, por tanta ingratidão, por tanta violência. Mas este grande desbravador do cristianismo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, seja glória pelos séculos dos séculos. Põe a cabeça no cepo. A guilhotina de Roma tosa-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir, levantou no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu desejo e a minha oração é que nesta geração Deus levante novos líderes, com esta fibra, com esta atitude heróica, para viver este cristianismo viril, superlativo, maiúsculo, de fidelidade, de plenitude do Espírito Santo, para revolucionar a nossa geração
e termos um despertamento e um grande reavivamento espiritual, numa explosão de crescimento da Igreja de Deus. Que Deus aplique esta palavra ao seu e ao meu coração. Deus abençoe sua vida. Esta é a história de Paulo, o desbravador do cristianismo.